Sejam bem-vindos ao segundo dia do evento Soja 150 Mais. Eu sou Tuneu Sediama, PhD, pós-doctor, pós-PhD pela Purdue University, e hoje vamos falar sobre biorreguladores e produtividade da soja. Pois bem, nós temos que fazer uma revisão rápida para que possamos entender melhor o que nós vamos comentar. Então, sobre os conceitos de biorreguladores, que existem vários, assim como vocês já participaram da nossa palestra anterior. Os biorreguladores são compostos orgânicos que imitam ou modificam a ação dos hormônios vegetais para melhorar o crescimento e desenvolvimento da planta. O outro conceito muito bem colocado, os reguladores vegetais ou biorreguladores são substâncias sintéticas, veja bem aqui, isso que é importante, similares ao grupo dos hormônios vegetais, que alteram seus processos vitais e estruturais da planta, podendo incrementar a produção, melhorar a qualidade e facilitar a colheita. Essa substância age modificando a morfologia, a fisiologia, a estrutura da planta, alterando qualitativa e quantitativamente, podendo favorecer a produtividade da soja. Um outro conceito, regulador de crescimento ou biorreguladores, são compostos naturais, isso que é importante para vocês e para nós, fito-hormônios e substâncias naturais de crescimento, ou sintéticos, hormônio sintético, regulador sintético, e ainda exógenas, que em pequenas quantidades exibem atividade no controle do crescimento e desenvolvimento da planta. Portanto, nós temos então o biorregulador, o hormônio que é da própria natureza, ou nós temos o biorregulador, o hormônio sintético. E conforme Tiago Cardoso diz o seguinte, os biorreguladores podem ser aplicados diretamente nas plantas, como folhas, frutos e sementes, promovendo alterações no processo fisiológico e estruturais, visando incrementar ou aumentar ou mesmo melhorar a qualidade da produção, mesmo sob condições adversas de temperatura, umidade, assim sucessivamente. Bom, então agora aqui nós vamos entrar diretamente no nosso assunto e, finalmente, quais são esses biorreguladores? De acordo com a Evelise Martins, aliás, gostaria de agradecer a ela e todos os demais que contribuíram para que eu pudesse apresentar aqui hoje. São excelentes contribuições. Então, esses biorreguladores mais comentados, digamos assim, são auxinas, giberelinas, citocininas, retardadores, inibidores, etileno, brasinosteroides, ácido salicílico, jasmonatos e poliaminas. Deles vocês já ouviram falar muito, auxina, giberelina, citocinina e etileno. Então vamos começar pelo nosso item auxina. O que seria realmente essa auxinas? O histórico. Vamos contar uma pequena história para chegarmos até onde nós vamos utilizá-lo. Era conhecido que as plantas faziam um movimento de curvatura na presença da luz. Vocês sabem muito bem, é o exemplo do girassol. No entanto, os estudos de Charles e Francis Darwin foram essenciais para que esse hormônio fosse descoberto. Em 1928, Fritz Wendt, biólogo holandês, constatou essa presença de hormônio e nomeou de auxina. Mais tarde, na década de 1930, pesquisadores determinaram que a auxina era o ácido indoacético. Esse vocês ouvem falar o tempo todo. E o ácido indoacético é uma auxina de sua forma natural. E as auxinas naturais são apenas um dos hormônios que atuam e muito nas plantas.
E as auxinas são fito-hormônios, portanto, ou hormônios vegetais com atividade fisiológica como regulador do crescimento das plantas. E as auxinas são fito-hormônios ou estimuladores. E a palavra auxina vem do grego auxein, que quer dizer crescer, aumentar. Portanto, todos vocês sabem que ele estimula o crescimento fototropismo positivo e negativo. A principal função da auxina é realizar o movimento da planta, na planta, permitindo que a ação do sol ou da luz esteja ou seja bem aproveitada. E a auxina é, sem dúvida nenhuma, fundamental para o desenvolvimento do caule, raiz e dos frutos. Quais são os locais de produção da auxina em maior quantidade na planta? Elas são no meristema, nas folhas, sementes e frutos em desenvolvimento. Portanto, praticamente todas as partes da planta, menos as raízes. E essa ação da auxina, conforme Moraes, ele diz o seguinte, que dependendo da sua concentração, então isso é a parte mais importante dos biorreguladores, ela vai provocar crescimento do caule, folhas, flores, raízes, frutos, abscisão foliar, dominância apical, que todos vocês conhecem, formação de flores femininas e muitas vezes partenocarpia. E essa ação da auxina, quando em altas concentrações no ápice, veja que interessante, inibe o crescimento das gemas laterais. É um fenômeno chamado dominância apical. Daí a razão pelo qual muitas plantas com pouca luz estiolam, crescem muito e acamam. Então é o efeito dessa inibição das gemas laterais. As auxinas são hormônios vegetais que controlam o movimento das plantas em resposta à luz. Já falamos o fototropismo. Quando uma planta é iluminada de um lado, isso é importante para todos nós, as auxinas migram para o outro lado, causando o que? A curvatura, alongamento em direção à luz. Então, por isso que, eu estou exemplificando o girassol, que todos vocês conhecem, acompanha a posição da luz. Mas se vocês entrarem numa lavoura da soja, é interessante, também elas têm um movimento sim, pequeno, mas tem. Denomina-se fototropismo positivo quando a planta se volta para a luz, como é o caso do caule. Então, o caule vai crescendo em direção à luz. As raízes tendem a alongar de forma inversa, oposto à fonte da luz, resultando no fototropismo negativo. Então, temos a luz aqui, ela movimenta para onde? Para um geotropismo positivo ou fototropismo negativo. Algumas funções da uroxina, isso é importante agora. Estimula a produção da maioria das células das plantas. Controlam boa parte das atividades fisiológicas. Estimulam o crescimento das raízes. Auxiliam no crescimento dos frutos. Existem auxinas, que nós estamos falando aqui, produzidas no laboratório, e essa versão sintética produz efeitos similares aos naturais e muitos atuam como herbicidas. A auxina na soja pode, olha que fato interessantíssimo, melhorar a nodulação, melhorar a atividade nitrato redutase, que é responsável pela assimilação do nitrogênio na soja. Eu digo soja, mas também como outras leguminosas. Aumentar a acumulação da matéria seca e o rendimento. É o que nós pensamos, objetivamos dos 150 a mais. E além disso, que poucos nós conhecemos, ela afeta inclusive o teor de proteína. E você sabe muito bem, soja, um dos alimentos mais importantes no mundo, pelo seu conteúdo, inclusive, lógico, da proteína. Então, vamos fazer um resumo ou considerações gerais sobre a auxina na produtividade da soja. A auxina pode modificar processos fisiológicos, morfológicos ou estruturais, melhorando a produtividade. A auxina pode aumentar o número de vagens por planta, veja bem, de 30% a 50%, é muito importante.
E a aplicação de auxina de forma adequada pode aumentar a produtividade da soja em média de 20% ou mais. Existem vários relatos de pesquisa, eu peguei apenas algumas referências. Vamos passar agora por segundo hormônio, importantíssimo também. Aliás, eu considero todos importantes, mas esse é bastante importante e bem diferente. Giberelinas. As giberelinas foram descobertas em 1920, existem outros relatos, mas vamos começar por esse. Em 1920, no Japão, em plantas infectadas por um fungo, chamado inicialmente por Fusarium fujicuroi, e apresentavam um crescimento excessivo, no caso da planta de arroz, porte muito alto, mas suscetível a acamamento e baixa produtividade. Fato interessante que eu disse que a auxina promove o crescimento na baixa intensidade de luz à cama, mas a giberelina, aqui no caso do arroz, estou falando sobre giberelina. A doença foi denominada Bacanae, Baca é bobo, né? Nae é planta. Então, a doença da planta boba. A giberelina foi descoberta, veja bem, um outro relato, no ano de 1926, por cientista japonês E. Kurosawa, que estudava a causa pelo qual as plantas de arroz cresciam muito, acamavam, mas não produziam praticamente nada. Verificou-se que esse crescimento era causado por uma toxina produzida pelo fungo que nós comentamos, a Gibberella fujicuroi. E o primeiro isolado da giberelina teve origem do fungo Fusarium fujicuroi. Então, nem sempre que nós achamos que é ruim, que é realmente ruim, né? Em 1930, reconhecido como fonte de ácido giberélico. E a giberelina é o hormônio vegetal encontrando nas seguintes partes: raízes, folhas jovens, nas sementes e nos frutos, ou seja, praticamente em todas as partes das plantas. A giberelina atua no crescimento do caule das folhas vegetais, regulando a sua altura, sendo muito importante no desenvolvimento dos frutos, floração e retardamento do envelhecimento desses vegetais. Todos nós queremos viver muito sem antecipar o retardamento, né? Mas não vamos tomar giberelina assim, não. É transportado via xilema juntamente com a seiva bruta por todas as partes vegetais. Aqueles que não me conhecem muito, essas contos que eu faço é apenas para vocês acordarem, tão importante que é o nosso assunto. E as considerações gerais sobre giberelinas, vejamos então. É responsável pelo alongamento celular, quebra da dormência das gemas do caule, preste bem atenção que é importante, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios de folhas e frutos. Mais tarde nós vamos ver as associações. E a aplicação da giberelina na soja pode induzir maior crescimento na sua estrutura. Então, nós podemos sim fazê-la crescer, controlar, só que vamos comentar os demais para chegarmos a uma conclusão melhor. A giberelina é um hormônio vegetal que é produzido nas folhas, tecidos jovens do caule, na semente e germinação e nos frutos. A giberelina atua na promoção da germinação, alongamento celular, quebra da dormência de germes em caules e desenvolvimento dos primórdios e frutos. Bom, vamos passar agora para o terceiro hormônio, tão importante quanto as demais. São denominados de citocinas. Então vejamos então o que é a citocinina e qual a sua função. As citocininas são hormônios vegetais descobertos na década de 1940 por Johannes van Overbeek, por meio da realização de experimentos em busca de um aditivo químico para aumentar o desenvolvimento das células vegetais. Isso é muito interessante. A sua natureza química foi identificada mais tarde por Miller e colaboradores. E essa descoberta desse hormônio deu por diversos testes realizados por Folke Skog,
na década de 1940 e 50, onde testava substâncias que tinham capacidade de promover ou induzir a proliferação de células de fumo em cultura de tecidos. E a zeatina foi a primeira citocinina de ocorrência natural a ser identificada, sendo a principal forma de citocinina encontrada nos vegetais superiores. As citocininas são, portanto, hormônios vegetais sintetizados na raiz com posterior transporte para as demais regiões da planta através do xilema. Isso é normal, você sabe isso muito bem. A principal função da citocinina é, portanto, induzir sucessivas divisões celulares e tem ação controlada pela auxina. Então, na verdade, é um balanço dos reguladores de crescimento, chamado biorreguladores, que nós estamos comentando. A citocinina exerce função na regulação da divisão celular, tanto da parte aérea como do sistema articular, além de também influenciar na mobilização de nutrientes para as partes da planta. É, portanto, um hormônio extremamente importante na planta. E a citocinina divide sua função, veja bem que interessante, com a auxina, pois quando em concentrações dos dois hormônios estão numa certa forma balanceada, pode ocorrer o crescimento da célula sem a sua divisão, ou seja, um alongamento, um aumento. Quando a concentração da citocinina aumenta, ocorre o crescimento da gema na parte aérea. E quando a auxina aumenta, forma raiz. Então, nós temos que estudar esse balanço hormonal na planta. As citocininas podem causar quebra da dominância apical, induzindo o que? As brotações. É o que todos nós comentamos hoje, né? Sobre as gemas laterais, causando um aumento na produtividade. E essa quebra da dominância apical ocorre devido à menor produção da auxina, que é sintetizada no ápice da planta. Pode ocorrer aumento na síntese ou concentração da citocinina, hormônio responsável pela emissão. Então, veja bem, por que algumas plantas ramificam muito ou algumas plantas ramificam menos? No caso da soja, nós estamos comentando. É o balanço, então, da auxina citocinina, assim sucessivamente. Então, considerações gerais sobre citocininas. As citocininas podem causar quebra da dominância apical, aumentando aqui, veja bem, as brotações laterais e causar aumento da produtividade. É o que nós mais vemos hoje na nossa soja da introgressão genética, indeterminada ramificada. A citocinina via foliar proporciona aumento na produtividade da soja. Agora, um outro hormônio biorregulador que muitos de nós nem falamos são os retardadores. E veja um fato interessante também que elas estão presentes na nossa soja. Os retardadores ou reguladores vegetais são compostos sintéticos que retardam a alongação e a divisão celular no meristema subapical. Então, seria o meristema apical, o subapical seria as ramificações laterais. Algumas substâncias retardantes do crescimento vegetal seriam o quê? Aquelas muito inibidores químicos conhecidos que atuam bloqueando principalmente a biossíntese do ácido giberélico. Dentre eles pode ser citado o AMO 1618, cicocel, paclobutazol, uniconazole, ansimidol, tecticiclaces, desculpe as minhas pronúncias, que é muito difícil, o BX e o LAB. Então, apenas uma citação da fonte de Natoniel. Hoje, existem muitas outras. Os retardadores ansimidol, tetraciclase, paclobutazol e uniconazole bloqueiam a rota da biossíntese da giberelina em um estágio posterior associado à oxidação da substância anticaureno, impedindo o funcionamento adequado da monooxigenase P450. Não é importante decorar, é importante que existem essas atuações.
Já o TIBA, ácido 2,3,5-triodobenzoico, pode promover a redução da altura final. Apenas para vocês terem uma ideia, eu, na minha tese de doutorado, PhD, nos Estados Unidos, eu usei esse hormônio TIBA. E apenas um relato para quem trabalha na área de melhoramento. Vocês querem, eu tinha que ter um grande número de plantas na F2 num espaço muito pequeno. E como que eu faria que essas plantas não crescessem tanto? Pois bem, eu usei o TIBA, isso é muito interessante. O TIBA não exerce efeito sobre o número de vagens, de grãos, massa, está vendo aqui? Massa média, 100 gramas, porém apresenta efeito no aumento do número de ramificações secundárias, diminuindo o número de vagens e grãos da massa das ramificações. Então não é um produto que vocês vão utilizar para aumentar a produção, mas regular o crescimento da planta. A aplicação do regulador TIBA, ácido 2,3,5-triodobenzoico em soja, aí veja bem, na cultivar brasileira, pintado de hábito crescimento determinado, foi eficiente para reduzir a estatura, portanto evitar o acamamento, mas não aumentou a produtividade no trabalho feito por essa equipe. Vamos passar também para um outro item que poucos usamos, né, mas que existe, está presente e tem a sua função de grande importância, são os inibidores. E esses inibidores, chamados inibidores de tripsina e quimiotripsina, são importantes, elas estão presentes, veja bem. Proteínas de sementes leguminosas que inibem a atividade de tripsina e quimiotripsina são chamados de inibidores de Baumann-Bürke e originalmente foram classificados, olha aqui que coisa interessantíssima, até hoje, né, nós falamos soja tem um produto antinutricional, porque reduz a eficiência digestiva, mas olha que fato importante que foi descoberto mais tarde. A descoberta da atividade anticancerígena e outros efeitos potenciais na progressão da doença crônica tem focado, veja bem, interesse no uso terapêutico. Então, nós estamos aprendendo a soja, a planta, os biorreguladores, mas estamos também aprendendo sobre a nossa saúde, que é muito importante. A quimiotripsina é um enzima usado no intestino delgado para quebrar as proteínas e aminoácidos individuais. Parece que eu estou falando fora da área da soja. Sim, mas que ela está diretamente no nosso organismo, porque nós alimentamos da soja, assim como os animais. Tem como alvo específico os aminoácidos aromáticos, tirosina, fenilalanina e triptofano. E o corpo usa vários enzimas para digerir alimentos. Uma dessas enzimas é a quimiotripsina, para dirigir as proteínas. E um outro, que é mais conhecido de todos, qualquer profissional que fala sobre soja, ele vai falar sobre o inibidor de Cunis. Então, esse inibidor de tripsina ou inibidor de Cunis era considerado também como um fator antinutricional, portanto, indesejável em alimentos. Ela está na soja. Porém, alguns estudos têm investigado, olha aqui, a ação anticancerígena, inibindo genes do câncer da mama, pele, bexiga, cólon, pulmão, pâncreas, boca e esôfago, além de proteger as células do efeito da radiação e dos radicais livres. Então, nós estamos comentando aqui um pouquinho, talvez, fora da nossa área, mas que para nós, saúde, é um fator importantíssimo entendermos o que é a nossa soja. E o Baumann-Bürke, o inibidor de Baumann-Bürke da soja é mais estável ao calor e as variações do pH do que e as variações ao calor, desculpe, o inibidor de Baumann-Bürke da soja é mais estável ao calor e as variações do pH do que o inibidor de Cunis, devido ao tamanho e o número de ligações. Então, vamos supor, temperatura para nós inibirmos a ação não deve ser igual para os dois casos, Baumann e para o inibidor de Cunis. O sexto, etileno, que todos vocês sabem, né? Vou dar um exemplo que tanto vocês sabem, deixar uma banana madura no meio da banana verde, ela
amadurece mais rápido, não é isso? Todos aqui que estão assistindo, sabe, são para vocês também despertar. Mas vejamos bem o que acontece aqui na nossa planta. O etileno é um fito-hormônio compreendendo a inibição do alongamento caulinar, o espessamento do caule e o hábito de crescimento horizontal. Que coisa interessante. E o etileno é um hormônio vegetal, dessa forma C2 é igual a 4, né, todos nós crescendo, e é sintetizado a partir da metionina. E a soja, você sabe, tem a metionina. Foi descoberto no século XIX a partir de estudos que tentavam compreender por que as folhas de algumas árvores localizadas próximas a lâmpadas, né, isso é comum nas ruas, nós podemos observar isso, que utilizavam gás para a queima caíam. Então, essas lâmpadas que estavam perto das folhas induziam a queda precoce. E o gás presente nas lâmpadas continha o quê? Exatamente o etileno. E descobriu-se que ele exercia influência sobre o desenvolvimento da planta, causando a queda das folhas. Então, muitos podem pensar, não, então etileno é ruim que causa a queda da folha. Não é bem dessa forma. Vamos acompanhar o raciocínio. O etileno é fator vital na abscisão, ou seja, queda natural das folhas, flores e frutos, está envolvido na germinação da semente, crescimento das raízes e brotação. Então, veja bem, não é assim ruim, ela tem que estar lá. E o etileno pode inibir o crescimento das plantas, principalmente em condição de estresse, como falta de água e nutrientes. Perceberam essa importância? A princípio, parece que ela é indesejável, queda de folha, maturação, etc. Mas, em temperaturas extremas, falta de água, assim sucessivamente, o desbalanço nutricional, ela inibe o crescimento, faz com que ela aguarde o momento exato para continuar a fotossíntese, a nutrição e o crescimento. Um outro regulador, ainda muito menos comentado por quase todos nós da área da soja, são os bracinosteroides, elas estão lá também. Ó. Os bracinosteroides apresentam uma classe de hormônios vegetais esteroides descoberto em 1970, bem recente. É ainda pouco utilizado em cultivos comerciais após ser considerado um hormônio vegetal na década de 90, então apenas 30 e poucos anos. Os bracinosteroides são uma classe de esteroides com efeito no aumento da resistência, olha aqui, ó, ao frio, doenças, herbicida, estresse salino e germinação, diminuindo o aborto de flores. Que coisa interessantíssima. Os bracinosteroides encontrados mais abundantemente nas plantas são os bracinolídeo e a castasterona. Desculpe da minha dificuldade de leituras de palavras que normalmente nós usamos assim de um modo geral. E esse bracinolídeo e a produtividade da soja? Pois bem, a aplicação no estádio correto incrementou a produtividade, de acordo com o Vitor e colaboradores, em 25%. Então, nós podemos sim aplicar, utilizar corretamente e aumentar a produtividade da soja. Um outro também que ouvimos, mas quase nós não comentamos, são as poliaminas. Então vejamos então as poliaminas, as suas funções. As poliaminas têm ampla função no crescimento e desenvolvimento das plantas, incluindo embriogênese, organogênese, germinação de sementes, floração, reprodução sexual, senescência e desenvolvimento, amadurecimento de frutos. Aí eu vou chegar à conclusão, olha, então essa poliamina está envolvida em tudo, realmente está e tem que estar na dosagem correta. E essas poliaminas, ao nível celular, as poliaminas são policátions, com efeito e função sobre a permeabilidade da membrana, interação com ácidos nucleicos, síntese de macromoléculas, tamponamento do pH celular, entre outros. Então, ela vai dar um balanço para a planta. E as principais poliaminas são as putrescina, cadaverina, espermidina e espermina. Esse vocês já ouviram falar muito. E quanto às considerações gerais da poliaminas,
As poliaminas podem ser aplicadas em conjunto com nutrientes, olha aqui, ó, cobalto e molibdeno, isso você sabe muito bem, né? No tratamento de sementes na cultura da soja para melhorar a interação bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, daí é uma das razões pelo qual você utiliza a inoculante correta, faz tudo certinho, mas não está em dosagem adequada a poliamina, portanto, a sua soja não tem aquela eficiência que devia ter, eu digo, ao seu bradisóvio, né? Na soja, as poliaminas via foliar pode atuar positivamente na altura de vagens, desculpe, no número de vagens por planta e peso sem semente, consequentemente, pode sim aumentar a produtividade. Já o ácido salicílico, vocês já ouviram falar muito, o tempo todo nós falamos, mas não comentamos também sobre a soja. Os salicilatos são um grupo de compostos com atividade semelhante ao ácido salicílico, que é um composto fenólico. Os efeitos fisiológicos do ácido salicílico são um estímulo para florescimento, a produção de calor em plantas termogênicas e o aumento da resistência à doença. Então, no nosso caso aqui, na resistência à doença, tem que estar lá os efeitos fisiológicos do ácido salicílico. O ácido salicílico é um fito-hormônio que atua principalmente mediando respostas locais e sistêmicas à defesa de planta contra patógeno. Então, hoje, né, vocês todos sabem, ferrugem e outras doenças que estão na soja, nós temos que ter um balanço do ácido salicílico. Sinaliza também respostas internas a período de estresse abiótico. Todos nós falamos aí, temperatura alta, temperatura baixa, falta de água, excesso de água, pois é o ácido salicílico vai dar um balanço. Estresse hídrico, baixas e altas temperaturas, toxicidade por metais pesados e estresse osmótico. E as considerações sobre o ácido salicílico? O ácido salicílico reduz, apenas um exemplo aqui, que está aqui, ó, em 20% a incidência de ferrugem. Mas tem trabalho dizendo que ele pode aumentar, e até eu sei, 298% a produtividade da soja da presença da ferrugem asiática. Então, ela realmente, nós falamos pouco, conversamos pouco, pensamos pouco, aplicamos pouco, mas ela tem que estar presente no nosso manejo contra a ferrugem asiática. E, finalmente, vamos comentar sobre os jasmonatos. Histórico. Os jasmonatos, ou seja, os hormônios vegetais do grupo dos jasmonatos, foi descoberto em 1962. Foi isolado pela primeira vez o ácido jasmônico extraído de óleo essenciais de Jasminium grandiflorium e Rosmarinus officinalis. E as suas funções: resposta de defesa ambiental, pragas e doenças, floração e senescência por intermédio de sinais intracelulares e estão relacionados com a expressão de muitos genes vinculados à tradução de sinais relativos à defesa da planta. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, os jasmonatos estão contribuindo aí para que nós tenhamos uma soja que expresse o seu melhor e maior vigor, para nós chegarmos à alta produtividade. E eu sempre falo, 150 sacos ou mais é pouco, nós vamos chegar muito mais no Brasil. Os efeitos fisiológicos dos jasmonatos afetam o crescimento vegetal, germinação de sementes, floração, maturação de frutos e senescência. Plantas mais ricas em ácido linolênico podem apresentar mais jasmonatos, resultando em maior tolerância ao estresse. E você sabe muito bem, quem trabalha com soja, né? Um dos ácidos presentes na soja é exatamente o ácido linolênico. Os jasmonatos são utilizados com a finalidade de possibilitar maior desenvolvimento e produção, principalmente quando as plantas se encontram atacadas por insetos, patógenos ou situações de estresse.
Então, se você entrar numa lavoura de soja, ou no base, meus amigos mandaram mensagem sobre a temperatura diferente, falta de água no Paraná, no estado crítico, mas que tinham variedade e respondiam diferente. Então, aqui está uma das respostas, é o equilíbrio exatamente desses biorreguladores, mais presente numa variedade do que em outra variedade. E agora as considerações gerais sobre os biorreguladores na produtividade da soja. Os biorreguladores melhoram a germinação e o desenvolvimento do sistema articular. Os biorreguladores podem reduzir a altura de plantas, aumentar a ramificação, incrementar a produtividade e reduzir danos por pragas e doenças. E olha aqui, ó, o uso adequado, correto dos biorreguladores pode aumentar a produtividade da soja em mais de 44%. Então, nós não podemos, de forma alguma, esquecer do biorregulador. O importante é aplicar de maneira e momento correto. Muito obrigado a todos. A minha equipe aqui me apresentou acredito que seja pergunta, exatamente uma pergunta. Aqui, Tonel, foram mencionados cerca de 10 biorreguladores. Bom, pelo menos no meu pouco conhecimento sobre soja, vocês que me conhecem, né? Eu citei apenas 10. Eu acredito que possa até ter muito mais. Quais são os mais importantes? Realmente é muito difícil fazer essa resposta, porque para mim todos são importantes. E todos nós que trabalhamos com nutrição, soja, produção, conhecemos a lei do mínimo, de Liebig, não é isso? Então, lá mostra onde está o furo do barril. Às vezes, por exemplo, né, o boro, né, que hoje está muito comentado, que é pouco, mas o pouco que faz o vingamento, a modificação celular, a fertilização e auxiliar depois no número de sementes. Então, é a mesma coisa aqui que eu vou responder, e tem inclusive uma tabela aqui, né, que eu sempre carrego, porque eu não sou especialista dessa área, apenas sou um estudioso e gosto de contribuir com todos vocês, do Fernando Santiago, excelente aqui. E o Fernando Santiago diz o seguinte: dos 10 biorreguladores, aqueles mais práticos, esse papel eu sempre carrego, tá? Por vocês, é bom até vocês também terem para aprender mais. Auxina, giberelina, ácido abscísico, etileno e citocinina. Esses 5 são aqueles, digamos, os maiores. Mas pensam bem, na aula passada eu falei sobre os 16 nutrientes. Então, eu digo a aula pela minha força de expressão, que eu ainda sou professor, embora aposentado. Quais são os mais importantes? Nós falamos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Correto. Mas se não existir o restante, é a mesma forma no meu conceito, que eu concordo perfeitamente com o doutor Fernando, que esses, então, auxina, giberelina, ácido abscísico, etileno e citocinina são realmente muito importantes. Eu convido a todos vocês para continuar o nosso evento Soja 150, mais para amanhã, dia 20, que nós possamos, então, entender melhor tudo que nós estamos comentando. Porque até agora eu aprendi um pouquinho, mas aí, Tondeu, qual a conclusão? Bom, eu não tenho conclusão, mas eu tenho vários conceitos, várias explicações de vários autores e convido todos vocês a participarem amanhã do nosso evento Soja 150 mais. Meu muito obrigado a todos vocês.